Presidente, senhoras e senhores senadores, penso que posso afirmar com convicção que estamos vivendo e continuando vivendo um momento particularmente difícil na história do Brasil. E não há como ficar indiferente a tudo que está acontecendo no momento. Eu gostaria de relacionar aqui, mais uma vez, a minha imensa preocupação com o futuro do Brasil, com o futuro dos catarinenses, a quem eu tenho o prazer de representar. Como representante de Santa Catarina, me cabe aqui fazer algumas reflexões a respeito do momento, como eu falei, particularmente delicado que estamos vivendo. A crise econômica, o desemprego de 12 milhões de brasileiros, a inflação que não baixa, a taxa Selic que existe hoje, senador Eumano, uma expectativa muito grande com relação à reunião do Copom e do Banco Central do Brasil, que pode iniciar um viés de baixa da taxa de juros, que inúmeras vezes eu me referi a ela aqui, não só a taxa de juros da taxa Selic, mas também a taxa dos cartão de crédito, do cheque especial, a falência das empresas, são sinais de crises que a gente fundamentalmente observa no dia a dia. Mas o registro de maneira especial que eu queria fazer hoje se volta a um município do extremo oeste catarinense, de nome José Boatê, onde ontem, por volta das 7h30 da manhã, cerca de 50 índios abordaram uma família de colonos naquela região e acabaram por levar um dos colonos e também um jovem de 15 anos aproximadamente para a aldeia. Isso representou uma espécie de um sequestro e que até hoje se mantém o colono e o jovem lá em cárcere privado, não tendo acesso à família, não tendo acesso a ninguém, fruto de uma intolerância, vamos dizer assim, que ocorreu com as tradicionais e imensas dificuldades que nós enfrentamos hoje na relação com a demarcação das terras indígenas naquela localidade. Posteriormente a isso, o registro se faz porque a Polícia Federal esteve presente, a Polícia Civil, Polícia Militar, e como não houve acordo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal se retirou do local e o agricultor, o colono, está mantido em cárcere privado junto com um adolescente de aproximadamente 15 anos. Qual é a minha preocupação com relação a isso, senhor presidente? A minha preocupação com relação a isso se dá porque isso pode representar uma tragédia anunciada. Os próprios colonos, os próprios agricultores, em função de as forças públicas não agirem como devem agir, estão se organizando para estabelecer um confronto e aí eu não sei o que pode acontecer. Portanto, esse é um relato que eu queria fazer e quero apelar aqui ao governador Raimundo Colombo que se intere dessa situação, que mande a Polícia Civil, a Polícia Militar a estabelecer a segurança e a normalidade naquela região, sob pena de maiores problemas e transtornos e tragédia possa acontecer. Mas quero também solicitar aqui à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça que tome conhecimento imediato dessa situação, porque da forma como está é que nós não podemos permanecer.
O que acontece é que o agricultor ele está em cárcere privado, o adolescente também, as consequências são dramáticas, perigosas, uma tragédia pode acontecer em função da omissão do poder público de levar a paz para aquela região. Então fica aqui, senhor presidente, meu apelo. A outra questão que eu queria abordar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, está voltada novamente a uma grande catástrofe novamente climática que se estabeleceu novamente sobre o estado de Santa Catarina. Isso aconteceu no domingo por volta de 5 horas da tarde, 5h30 da tarde. Ventos de aproximadamente 100 a 120 km por hora devastaram regiões e, sobretudo, atingiram cerca de 48 cidades novamente no estado de Santa Catarina, na região sul do estado, das quais o município de Tubarão foi o município mais atingido, cujas perdas, através de levantamentos preliminares, já estima-se que chegue à casa dos 300 milhões de reais. Residências, empresas, escolas, centros de saúde, polícia militar, foram atingidos drasticamente e que precisa da atuação do governo do estado e do governo federal para recompor a normalidade daquele município. E ontem eu tive o prazer de sair daqui por volta de 13 horas, junto com o ministro Helder Barbalho, ministro da Integração, e fomos visitar, então, as cidades mais atingidas e, sobretudo, a cidade de Tubarão. Acompanharam uma série de parlamentares a comitiva, dentre os quais eu quero destacar o deputado federal Ronaldo Benedetti e o deputado federal Edinho Beis, como também o senador Dalírio Beber, que participou desse evento que acabou acontecendo. E, por incrível que pareça, nós não conseguimos pousar na região de Jaguaruna, que fica a 30 a 40 quilômetros de Tubarão. Fizemos 3 tentativas e, infelizmente, não tinha teto para que nós pudéssemos pousar. Fomos nos encontrar, então, com o governador Raimundo Colombo e com as autoridades e a imprensa em Florianópolis, no aeroporto Hercílio Luz, onde recebemos um relato das autoridades da Defesa Civil catarinense e que realmente nos deixou extremamente preocupado com a devastação novamente que assolou os municípios de Santa Catarina, na totalidade de 48 municípios, sendo que Tubarão foi uma cidade extremamente atingida. Mas é muito triste a gente observar uma devastação daquela natureza. E Santa Catarina, os episódios climáticos, eles são repetitivos. Eles acontecem com frequência e que, lamentavelmente, aconteceu novamente. Mas eu quero aqui cumprimentar o ministro Helder Barbalho pela prontidão, pela disposição de ir ver em loco a devastação que acabou acontecendo, para que efetivamente nós possamos estabelecer o regramento necessário com a instalação do estado de emergência ou estado de calamidade pública, para que possa receber a ajuda não só do governo do estado, mas do governo federal, para restabelecer a normalidade daquela cidade. E por fim, senhor presidente, bem rapidamente, eu abordei aqui inúmeras vezes, talvez dezenas de vezes, a minha mais tradicional preocupação com relação às taxas de juros. Relatei aqui que, com juro nessas alturas, não há crédito, não há quem tenha coragem de buscar dinheiro emprestado, porque se buscar dinheiro emprestado não vai ter condições de pagar com essa taxa de juro nessas alturas. O Brasil pratica a maior taxa de juro do mundo, um dos países que pratica a maior taxa de juro do mundo, enquanto nos Estados Unidos é de 0,25%. A 0,5%, aqui é de 14,25%. Em Portugal é 0,5%, senador Eumano. Na Alemanha, 0,5%. No Japão, é zero, é próximo de zero, exatamente para
criar, para fornecer o crédito, para que o crédito possa fornecer condições para que as pessoas possam investir e, através do investimento, toda essa cadeia produtiva de geração de oportunidade, emprego e imposto. Pois então, eu aguardo com ansiedade, vamos dizer assim, a reunião do Copom, a decisão do Banco Central, que certamente deverá anunciar uma redução da taxa de juros para que nós possamos reestabelecer novamente a nossa confiança e a confiança dos agentes econômicos, tanto internacionais quanto nacionais, para que nós possamos voltar a crescer, prosperar e gerar os empregos necessários. Porque não é possível nós continuarmos, senhor presidente, atuando com essa taxa de juros. Porque se nós pegarmos o relatório de execução orçamentária de 2015, nós vamos ver que só de juros nós estamos pagando por mês 40 bilhões de reais. Nós estamos pagando por mês de juros da nossa dívida 40 bilhões de reais por mês. Isso por ano dá cerca de 500 bilhões de reais. E fruto, sobretudo, de uma taxa de juro exagerada que deve cair e que cada percentual da taxa de juro que cai, nós economizaremos 15 bilhões de reais. Então, se nós reduzirmos 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais ou 4 pontos percentuais, nós estaríamos aí economizando para o país cerca de 60 bilhões de reais para ajudar a colocar em dia as contas do governo. Portanto, senhor presidente, era essa a minha manifestação e a minha expectativa de ver pela primeira vez agora no governo Temer esse viés de baixa. Por isso acompanho com ansiedade e com preocupação a reunião do Copom e do Banco Central do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.